O que está quebrado dentro de você não é o pecado. É a forma como você tenta se livrar dele. Você já sentiu que, por mais que chore ou se sinta culpado, nada realmente muda dentro de você? Como se você até tentasse abandonar o erro, mas ele te puxasse de volta, silenciosamente, como um ímã emocional? Talvez, no fundo, você ainda confunda a culpa emocional com o arrependimento genuíno. É aqui que muitos se perdem. Acreditam que, por sentirem dor, vergonha ou remorso, estão livres, mas não estão. Porque o arrependimento real não é um sentimento, é uma escolha que muda a rota. Há uma diferença profunda entre o que é chorar por autoacusação e o que é se entregar ao amor que transforma. Por isso, muitos dizem, me arrependi, mas continuam presos ao mesmo ciclo. É como vomitar o veneno e depois engolir de novo. Por quê? Porque a alma ainda está faminta por aquilo. E quando a fome é espiritual, só Deus pode saciar. Talvez você nem queira mais repetir esse erro, mas há algo mais profundo acontecendo. Um desejo oculto de se libertar não só do ato, mas da identidade que o pecado construiu em você. E é por isso que esse vídeo existe, para lembrar você da promessa de Atos 3,19. Arrependei-vos, para que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Não se trata de condenação, mas de cura. E hoje, talvez sua alma esteja pronta para isso. Você já se pegou chorando após pecar, jurando que dessa vez vai mudar, mas no dia seguinte, tudo volta? Esse é o engano que aprisiona milhares de corações sinceros. Confundir culpa com transformação. Chorar no culto, sentir um aperto no peito, fazer promessas no altar. Tudo isso pode parecer arrependimento, mas às vezes é só emoção cristianizada. E a emoção sozinha não muda rotas, ela só mexe com o agora. É como um fogo rápido, esquenta, queima, mas logo apaga. O arrependimento verdadeiro é diferente. Ele não te faz apenas sentir algo, ele muda para onde você está indo. Mas para mudar de direção, você precisa de um mapa. E a maioria está perdida porque nunca aprendeu a desenhar esse mapa na mente. Aqui entra algo poderoso. O cérebro, essa ferramenta que Deus nos deu, tem caminhos. Se você repete um comportamento por anos, ele vira um atalho automático. Você decide parar, mas a sua mente já construiu uma trilha de volta ao erro. Por isso, até mesmo após decisões espirituais, recaímos. Mas há uma prática transformadora, o sinal reverso. O que é isso? É reconhecer o momento exato em que sua alma começa a ceder. É naquele microsegundo, antes do clique, da mensagem, do pensamento, que a decisão morre. Ali é o campo de batalha. E se você aprender a ver esse sinal, poderá escolher diferente. A Bíblia mostra isso no filho pródigo. Ele não apenas chorou, ele voltou, ele se levantou, mesmo sujo, mesmo quebrado, e correu para a casa do pai. Lucas 15. Arrependimento é isso. Não é ficar sentindo, é levantar e voltar. Há uma dor que poucos têm coragem de confessar. O sentimento de ser sincero com Deus e mesmo assim falhar. Não é falta de vontade, nem de fé. É como se existisse uma trava invisível entre o eu quero mudar e o eu consigo mudar. E essa trava se chama carne tentando fazer o trabalho do espírito. Quando você tenta se arrepender confiando apenas em sua força de vontade, algo dentro de você começa a desmoronar
silenciosamente. No início parece força espiritual. Você declara, promete, se esforça, mas logo percebe que está repetindo o ciclo que jurou quebrar. E aí vem a frustração. O que está errado comigo? A resposta talvez esteja nas palavras de Paulo em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo não estava sendo hipócrita, ele estava sendo humano, reconhecendo que há uma batalha entre querer o bem e ter poder real para vivê-lo. Muitos pensam que o arrependimento depende de prometer mais forte, orar mais alto, jejuar mais dias. Isso só ativa a raiz da autossabotagem, tentar ser puro sem ser rendido. Enquanto a alma tenta vencer o pecado por desempenho, o coração se afasta da graça. É nesse ponto que a identidade começa a se fragmentar. Você ora como um filho, mas se enxerga como um impostor. E a culpa deixa de ser ponte para o arrependimento, se torna um cárcere emocional. Existe um outro caminho, e ele começa com uma simples inversão. Trocar o "eu prometo que vou mudar" por "Espírito Santo, me ensina a desejar o que é teu". Essa oração muda tudo, porque ela tira o peso da performance e devolve você para o colo do Pai. Você já se pegou perguntando por que certos erros parecem atrair você de volta, mesmo quando sabe que são destrutivos? Às vezes, o problema não é a falta de força, é o tipo de recompensa emocional que sua alma aprendeu a receber. Sim, o pecado também dá prazer, mesmo que seja um prazer doente, vazio ou momentâneo. E quando você não reconhece isso com honestidade diante de Deus, o arrependimento se torna raso. Por trás de cada padrão de pecado, existe uma carência que foi preenchida por algo falso. E por mais que doa admitir, aquilo ainda funciona como alívio emocional. Talvez seja um clique que traz sensação de controle, uma conversa errada que oferece validação, um hábito escondido que mascara o medo de rejeição. Jesus, ao encontrar a mulher samaritana em João 4, não a confrontou com condenação. Ele revelou a sede, mostrou que ela buscava amor em muitos homens, mas sua alma queria água viva. Arrependimento aqui não é só dizer, "Me perdoa, Senhor". É admitir, "Senhor, eu amei aquilo mais do que te amei", e pedir que Ele reeduque o coração. Existe uma reprogramação espiritual possível, e ela começa quando você troca prazeres imediatos por deleites santos. Por isso, uma prática poderosa é a lista de trocas. Escreva o que você busca quando peca. Exemplo, conforto, aceitação, excitação. E o que Deus quer te dar no lugar: paz, identidade, comunhão. É impossível abandonar a caverna escura se você nunca viu a luz de verdade. Hoje, Deus quer te mostrar essa luz, e ela tem gosto de eternidade. Há um tipo de silêncio que não tem nada a ver com paz. É aquele silêncio desconfortável de quem ora sem dizer o que realmente sente, de quem esconde o pecado até na hora da confissão. Muitos acham que se arrepender é dizer, "Me perdoa, Senhor", mas continuam com a alma editada, a oração filtrada, como se Deus só aceitasse verdades suavizadas. Arrependimento superficial nasce de orações controladas. E orações controladas nascem do medo. Medo de ser rejeitado, de não ser digno, de decepcionar aquele que já sabe tudo. Mas o Pai não cura o que você esconde debaixo do tapete. Foi o que Davi entendeu em Salmos 32:3. "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O silêncio o adoeceu, o segredo
roubou a vida da alma. Quando você tenta parecer forte até para Deus, o arrependimento não se aprofunda, ele evapora, porque Deus não se move pela imagem que você constrói, mas pela verdade que você entrega. Às vezes, o maior engano espiritual não é negar o erro, é acreditar que dá para consertar depois. O coração sente o peso, a consciência avisa, o espírito sussurra, mas a alma responde: mais tarde eu resolvo isso com Deus. Só que o tempo tem um efeito estranho sobre o arrependimento. Ele não amadurece, ele esfria. Quanto mais você adia o retorno, mais o erro vira rotina. Mais a voz de Deus parece distante. Mais difícil fica reconhecer o quanto você se afastou. É sobre isso que Hebreus 3,15 alerta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O inimigo não precisa que você negue a verdade. Só precisa que você a adie, porque o adiamento silencioso é o terreno fértil para o esfriamento da fé. E há algo ainda mais sutil. A mente também se adapta. A neurociência espiritual já mostra o que a Bíblia dizia há séculos. Quanto mais você posterga uma decisão, mais sua mente a normaliza. Você deixa de sentir urgência. E o que antes era pecado, agora é só um hábito. O coração já não se quebra mais como antes. Por isso, o arrependimento precisa de resposta rápida, de escuta atenta, de retorno imediato. Não apressado, mas sensível. Adiar é como fechar a janela antes da chuva, mas deixar o telhado aberto. A casa parece protegida por fora, mas por dentro, tudo vai apodrecendo. Se hoje você sente Deus te chamando, não diga depois, diga agora, porque a graça só pode agir no tempo presente. Existe um tipo de arrependimento que vai além do que você fez. É aquele que toca no que você passou a acreditar que era, por causa do que fez. Porque o pecado não apenas suja, ele distorce, ele gruda na identidade, molda o eu sou com base na falha. E com o tempo, você já não se vê como alguém que pecou, mas como alguém que é aquele erro. É por isso que se arrepender, de verdade, envolve um funeral, o enterro sagrado do eu distorcido. A palavra afirma em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas para viver como nova criatura, é preciso aceitar que o velho você morreu, que não é mais escravo daquilo, que não precisa se chamar mais pelo nome da vergonha. Arrependimento não é só largar algo, é dar adeus ao que você nunca foi e dizer olá ao que Deus sempre viu em você. Você percebe agora? O arrependimento nunca foi sobre perfeição, foi sempre sobre retorno. Retornar não ao ponto de partida, mas a um lugar mais profundo, mais íntimo, o lugar onde o amor de Deus ainda está esperando por você. O pecado tenta definir quem você é. A culpa tenta ditar até sua forma de orar. Mas o arrependimento, o real, o que nasce do Espírito, faz você enxergar que o Pai nunca se afastou. Ele sempre esteve ali. E cada vez que você cai, ele não diz, de novo, ele sussurra, eu ainda te amo. Essa é a diferença entre a religião que acusa e o evangelho que restaura. David Wilkerson entendeu isso quando disse que arrependimento não é tristeza, é amor ativado. E talvez o que sua alma precisa agora não é de mais culpa, nem de mais promessas, mas de um abraço divino que te devolve para casa. C.S. Lewis escreveu, a dor insiste em ser atendida. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Talvez seja isso que você está ouvindo agora. O grito silencioso de um Deus que te ama mais do que sua falha. Então, a pergunta final não é, você quer parar de pecar? Mas sim, você já correu para os braços certos? Ritual espiritual. Antes de dormir hoje, leia Lucas 14 em silêncio. Depois diga, Pai, eu não sou mais o que eu fiz. Eu sou teu. Se essa palavra tocou você, escreva, estou voltando, nos comentários. E lembre-se,
Você não está sozinho nessa jornada. Inscreva-se no canal. Tem mais palavra vindo direto ao seu espírito.